Lula continua tentando resolver um problema chamado São Paulo. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, tem um monte de voto em São Paulo, portanto é muito importante para qualquer candidato ter votos em São Paulo. E o Lula tem um problema sério em São Paulo, que é o pessoal não costuma gostar muito do Lula por lá, né? E no momento o PT está tão por baixo em São Paulo que não tem nenhum candidato viável para o governo do estado, nem para o Senado. Daí o Lula teve que improvisar. Uma das improvisações dele é trazer a Simone Tebet, do Rio Grande do Sul, para disputar o Senado por São Paulo. Na visão dela, ela tem uma boa votação em São Paulo, porque quando ela competiu por São Paulo, quando ela competiu para presidente no primeiro turno de 2022, ela teve muitos votos em São Paulo, né? O problema que ela não está percebendo é que ela teve muitos votos em São Paulo porque São Paulo é o lar da isentosfera, né? Era o pessoal que estava com nojinho de votar no Bolsonaro e estava caçando alguém para votar ali que não fosse nem Lula nem Bolsonaro e acabou votando nela. Ela está achando que o pessoal de São Paulo votou nela porque gosta dela. Eu acho que ela vai ter uma surpresa bastante desagradável, né? Mas vamos ver. E que mais que o Lula está planejando? Está planejando botar o Haddad para o governo de São Paulo e o Alckmin na outra vaga do Senado. E aí que está a pegadinha dessa parada. O Alckmin é um cara realmente perigoso em São Paulo. Ele tem muito voto em São Paulo. Por mais que ele tenha sacaneado os paulistas, por mais que essa associação dele com o Lula tire muito voto de lá, ele ainda tem uma chance considerável por lá. Só que o grande truque é esse, eles estão querendo botar o Alckmin em São Paulo, nem tanto para ganhar em São Paulo, mas para tirar o Alckmin de qualquer perspectiva futura da presidência. Eu vou explicar para vocês como é que esse quebra-cabeça do Lula de São Paulo envolve, inclusive, anular o Alckmin. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Sr. Rubio, um marco para o Brasil. Peter será o salvador da democracia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Simone Tebet saiu do MDB e foi para o PSB. Mais do que isso, ela saiu do MDB do Mato Grosso do Sul, que foi por onde ela foi eleita senadora lá atrás, e agora vai se candidatar ao Senado por São Paulo. Não que ela tenha muita chance, tá? Ela fala aqui, olha só, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, anunciou esse sábado que sua filiação ao PSD, né? Deixou o PSDB, o PMDB, não sei o que lá, e, enfim, ela está dizendo aqui, ó, São Paulo tinha me dado mais de um terço para presidente da República dos votos que ela teve. De todos os votos que ela teve no primeiro turno em 2022, né, ela teve muito pouco voto, a verdade é essa. Ela ficou em quarto lugar, se não me engano, na corrida eleitoral em 2022. Em primeiro lugar foi o Lula, em segundo o Jair Bolsonaro, em terceiro o Ciro Gomes. Acho que ela ficou em quarto lugar, se não me engano, né? Mas, de qualquer forma, dos poucos votos que ela teve, a maior parte, ou pelo menos um terço desses votos, foram no estado de São Paulo. Então, aqui, as ideias que eu proponho, a forma como eu penso, ser uma pessoa de centro, com uma visão progressista na pauta de costumes e liberal na pauta econômica, de alguma forma agradou. Não, não agradou não, Tebet. É que o pessoal votou em você por absoluta falta de opção. Era a galera da isentosfera lá de São Paulo, que não gosta do Ciro, não gosta do Lula, não gosta do Jair Bolsonaro, e aí queria votar em alguém e votou em você. Essa condição não vai acontecer agora no voto para o Senado esse ano. Então, ou seja, você... Bom, enfim. Ela está dizendo também que é bom porque as mulheres, né? Porque ela vai ajudar, porque as mulheres, e não sei o que lá, ela é mulher, e vai ter o voto de mulheres e não sei o que. Eu não entendi muito bem essa lógica, não, porque a verdade é que, é lógico, é importante para as mulheres se verem representadas na política, mas a verdade é que a grande maioria das mulheres faz a coisa correta, vota na pessoa não por ela ser mulher ou ser homem ou ser transexual de um lado ou de outro, mas simplesmente pela pessoa ter boas ideias e uma boa capacidade de fazer política, né? Afinal, o que se espera de um político é que ele faça boas coisas, né? Aqui, Tebet é natural do Mato Grosso do Sul. No estado ela foi deputada estadual, prefeita de Três Lagoas, secretária de governo, vice-governadora e senadora. Ao dizer que em São Paulo tem mais aceitação, a senadora indica que na terra natal ela não tem. Ela sabe que ninguém lá em Mato Grosso do Sul vota nela, mas nem pintada de ouro. Ela e a Tronic, a Soraya Tronic, nunca mais ganham nem para síndico de prédio de terceira lá, elas não ganham mais, né?
É o preço que se paga pela traição. Ambas se elegeram lá em 2018 e coisa e tal, na onda do Bolsonaro. Eram bolsonaristas daquela época. Não, somos Bolsonaro, a onça do Mato Grosso, né, que era só eletronique, não sei o que lá. Agora, não, mas meu amigo, nem para Grêmio Estudantil ela ganha mais, nem para síndico de prédio ela ganha mais. Aí ela tá achando que em São Paulo vai ganhar. Não vai, tá? A questão toda é que o Lula precisa dar um jeito de ter algum palanque, ter algum candidato em São Paulo para pelo menos não ficar muito feio nessa história e não prejudicar os votos nacionais dele para a presidência da República, né? Aqui, ó, cenário semelhante vive a Marina Silva, que também não ganha nem para síndico de nada, né? A ministra do Meio Ambiente foi vereadora de Rio Branco, deputada estadual e senadora pelo Acre. Saiu candidata a deputada federal por São Paulo, foi eleita. É cotada para disputar uma vaga no Senado pelo estado paulista. Mas a gente vai ver que o Lula quer botar o Alckmin no Senado, não a Marina Silva, né? De qualquer forma, todas as duas eu acho que tem muito pouca chance em São Paulo, são duas traidoras. E, inclusive, eu espero que o pessoal adote a mesma filosofia que adotou com o Moro. Você lembra que o Moro, na hora de tentar disputar o Senado por São Paulo, não pode ser, porque você é do seu estado, tem que ter residência no seu estado, que nunca teve nada aqui no estado de São Paulo, não pode se candidatar. Lembram disso? O Moro teve o registro dele cassado pelo TRE de São Paulo, teve que ir para o Paraná, porque no Paraná é realmente o estado dele, né, nascido lá, né? Será que o TRE de São Paulo também vai ter o mesmo entendimento que teve com o Moro, vai valer para a Marina Silva e para a Simone Tebet? Porque deveria. Né? As duas não são de São Paulo, por que estão se candidatando em São Paulo, né? Enfim, olha só, tá aqui, ó. Lula busca alguém que faça frente a Tarcísio no interior de São Paulo. Então a questão do Lula é a seguinte aqui, ó. O presidente Lula quer um nome capaz de disputar espaço com Tarcísio de Freitas no interior de São Paulo. O Haddad até que tem alguns votos na capital de São Paulo. O Haddad vai ser o candidato do Lula para o estado de São Paulo. O Lula precisa ter uma candidatura minimamente competitiva em São Paulo para conseguir ter algum palanque, para ter alguma atração para ajudar de alguma forma o Lula, né? E eles colocam, só que o Haddad só tem voto na capital. No interior ele não tem voto nenhum, né? Eu não sei se ele tem tanto voto na capital mais não, tá? Mas no interior tem menos ainda. O Alckmin foi o governador mais longevo da história do estado de São Paulo. Ele conseguiu levar a maioria dos votos em absolutamente todos os municípios do estado, não sei o que lá. É verdade, tudo isso aqui é verdade, mas isso é numa época que o Alckmin ainda não tinha feito a traição dele de se juntar com o PT, né? O pessoal não colocou na conta que a traição dele de juntar com o Lula, de ficar beijando o cozinho do Lula, ficar lambendo o saco do Lula, eu não sei se o pessoal de São Paulo vai gostar muito disso não, tá? Não sei, vamos ver como é que vão ser os números do Alckmin aqui, né? Aqui, ó. O Haddad teve a maioria dos votos da capital, onde foi prefeito, mas perdeu no cômputo geral do estado, que lhe rendeu o que deu a vitória ao Tarcísio. Quando o Lula apela para Alckmin é para ter um nome competitivo, podendo percorrer o interior do estado e levando palavra mais tucano aos petistas. Eu não sei não, cara. O Alckmin, no final das contas, ele representa os tucanos que se venderam para os petistas, o teatro das tesouras, né? É a lógica do Alckmin, no final das contas. O acelera do João Dória, né? O João Dória fez o acelera, né? Que é justamente o teatro das tesouras, é isso aí. É a mesma coisa, né? Então, essa é a estratégia aqui. Só que, na verdade, o mais engraçado é isso, né? O pessoal está falando aqui, não, porque a Simone Tebet, o Dória, coisa e tal, desculpa, o Alckmin, né? O Dória acabou, o Dória não tem mais chance nenhuma. Mas aí, aqui na Veja, o pessoal da redação da Veja, que não fala qual é o repórter que escreveu isso daqui, a redação da Veja traz o que tem de verdade por conta desse negócio do Alckmin. Tá? Olha só, o cálculo de Lula em São Paulo diante do favoritismo do Tarcísio. O PT tenta montar um palanque no maior colégio eleitoral do país. Isso é um problema para o Lula. O Lula não tem palanque em São Paulo. Mesmo o Haddad, muito pouca chance de ter qualquer coisa lá em São Paulo. O Alckmin, não creio que vai ter tanto... Assim, o Alckmin vai ter alguma atração. Ele é um nome que o pessoal gosta lá em São Paulo. Mas a traição dele vai ser difícil do pessoal engolir. Né? A Simone Tebet não tem chance nenhuma. Agora, olha só o que o pessoal fala aqui. Ó. O presidente Lula decidiu avançar na montagem do seu principal palanque eleitoral ao lançar Fernando Haddad como pré-candidato ao governo de São Paulo, ao mesmo tempo pressionar Geraldo Alckmin a disputar o Senado pelo Estado. A estratégia discutida publicamente em evento recente expõe as dificuldades do PT em um território historicamente hostil e com presença forte da direita.
Durante o programa Os Três Poderes, apresentado por fulano de tal, a articulação foram detalhados pelos colunistas aqui. Né? Por que Lula insiste em Haddad em São Paulo? A escolha em Haddad atende a uma necessidade estratégica, garantir um palanque competitivo em São Paulo. Tem que ter alguém com pelo menos chance, né? O Haddad vai ser sacrificado. Ele sabe que vai perder, ele sabe que não vai ganhar o Estado, mas ele vai tentar ir lá, vai fazer as palhaçadinhas dele, vai dar os cambalhotas dele lá nos debates, coisa e tal, para o Lula ter algum palanque, né? Haddad entra fortalecido ou fragilizado na disputa. O Haddad, o Tachad, meu amigo, cara, é só fazer propaganda do Tachad, cara, ainda mais em São Paulo, ele vai estar fudido, cara. Agora, aqui, agora, olha só o que diz aqui, aqui é a verdade da coisa. Por que Alckmin virou uma peça-chave nesse tabuleiro? Lula defende que Alckmin dispute o Senado para fortalecer a chapa em São Paulo. A ideia é ampliar o alcance eleitoral e equilibrar as forças no estado de São Paulo. O Haddad é forte na capital, mas no resto do estado ninguém suporta aquele cara. E aí, aqui, ó, no entanto, há resistência do vice-presidente, que já sinalizou desconforto com a possibilidade. O Alckmin já sacou que ele está sendo entulhado com essa parada aqui. Ó. O movimento revela um cálculo político mais amplo. Além da eleição, está em jogo a sucessão dentro do campo governista. Ou seja, o que está acontecendo nessa parada é que o Lula, mais uma vez, frente a mais uma liderança na esquerda, o Alckmin poderia ser uma liderança na esquerda que nós teríamos que temer. Eu já falei para vocês e repito o que eu disse. Se o Lula desistir e botar o Alckmin como candidato esse ano, o candidato da esquerda, o candidato apoiado pelo PT, o Alckmin, se ele fizer isso, a gente tem problemas, tá? O Flávio tem problemas. O Alckmin, ele, supondo que ele capture a esquerda, ele captaria também muita gente do centro, e aí o Flávio teria problemas se o Alckmin fizesse isso. Veja, eu não estou dizendo o Alckmin como um candidato isolado. Ele sozinho não ganha de ninguém, é a terceira via pura, não vai a lugar nenhum. Mas se ele for o candidato da esquerda, se o Lula botar o peso do Lula atrás do Alckmin, né, subir nas costas do Alckmin e falar, o Alckmin é o meu candidato, e forçar a pessoa da esquerda a votar no Alckmin, isso pode dar problema realmente, tá? Então, repara, o que o Lula está querendo fazer aqui é queimar o Alckmin. Exatamente, o Lula tem essa tendência de queimar qualquer pessoa que tem algum protagonismo perto dele, não só pelo Lula em si, como pela o resto da turminha do PT. Então o que eles querem aqui, entre outras coisas, ao botar o Alckmin como candidato ao Senado, que provavelmente vai perder também, mas seria um candidato forte, mas vai perder por causa da traição, é queimar o Alckmin. Porque o Alckmin, como vice-presidente, seria o candidato natural de Lula em 2030. Né? Não ia ganhar nada também, mas enfim. Isso é que o PT quer fazer, quer tirar o Alckmin já dessa parada toda aqui, tirar totalmente qualquer possibilidade do Alckmin ser o candidato do PT. O que para nós é ótimo. Porque é que eu falo para vocês, o Alckmin traiu todo mundo nessa expectativa, na expectativa de que no futuro ele seja o candidato do Lula, e aí ele teria uma força muito grande. Traiu a troco de nada. Está sendo chutado agora como candidato ao Senado em São Paulo. Eu torço para que dê certo, eu torço para que o Alckmin vá candidato ao Senado. Aqui, ó. O que está em jogo não é o Senado, o que está em jogo é o pós-Lula. O pessoal teme que o Alckmin, como pós-Lula, seria um candidato forte, aí a esquerda não quer. A esquerda não quer o Alckmin como pós-Lula, a esquerda quer queimar o Alckmin. O Lula quer queimar o Alckmin. O Alckmin está queimado, se fudeu completamente seu chuchu. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.